Indo para a nossa unidade 3, gestão de negócios imobiliários, é a nossa parte, tá? Referente à unidade 3 da nossa apostila, da organização do mercado imobiliário. O que a gente tem que falar dessa organização do mercado imobiliário, entrando dentro dessa parte de negócio imobiliário mesmo. O mercado imobiliário, ele engloba a atuação de diversos agentes, como pessoas físicas, pessoas jurídicas, profissionais, instituições ou entidades. Dentre as instituições e entidades imobiliárias, a gente tem as imobiliárias, as construtoras, as incorporadoras, os órgãos de registros de fiscalização, as entidades de classe e os bancos e financiadoras. Nós vamos entender tudo isso durante essa nossa unidade. Dentre as pessoas e os profissionais atuantes no mercado, nós temos os corretores de imóveis e os tipos de cliente, que nós vamos ver mais à frente. Imobiliária. Segundo o Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa, chamado de SEBRAE, imobiliária, ele é um tipo de empresa que atua no mercado imobiliário através da intermediação de venda, a intermediação de locação de imóveis e na administração de imóveis locados. Imóveis podem ser casas, apartamentos, salas, escritórios, galpões. Então, tudo isso é considerado imóvel. Este tipo de empresa, ela cobra do dono do imóvel uma comissão pela venda ou uma comissão pela locação de alguma propriedade. Atuar de maneira, esse tipo de negócio imobiliário, ele atua de maneira regularizada no mercado imobiliário e precisa ser credenciado pelo CRES, que é o Conselho Regional de Corretores de Imóvel. Então, eu tenho que estar ciente e consciente do meu credenciamento no Conselho Regional de Corretores de Imóvel para atuar de forma adequada no mercado. Principais atividades de uma imobiliária: orientação do comprador para aquisição de alguns imóveis, passar informações sobre os produtos, sobre os preços, sobre as formas de como a pessoa vai pagar, de pagamento e as possibilidades de um possível financiamento. É responsável por esclarecer os riscos e a segurança do negócio, acompanhando todo o negócio e tramitação legal daquele negócio. Uma imobiliária, ela precisa se preocupar primeiramente com a captação e vinculação do imóvel. A imobiliária, ela precisa também identificar quais proprietários dos imóveis têm interesse em vender ou alugar sua propriedade e fazer um contrato entre o proprietário do imóvel e a imobiliária, que defina o valor de comercialização, de locação ou de venda desse imóvel. Uma imobiliária, ela precisa iniciar a divulgação de sua venda ou do seu aluguel de imóvel, afixando placas no local, fazendo a divulgação através de diversos meios de anúncios, em jornais, revistas classificadas, sites de internet, entre outros. Hoje nós utilizamos muitos grupos, né? As plataformas virtuais para desenvolver esse processo de compra, de locação e venda de imóveis. Também é necessário deixar claro qual é a finalidade daquele imóvel, seja para fins residenciais, comerciais ou outros fins. Para a determinação do valor de comercialização do imóvel, de locação ou venda, a imobiliária precisa seguir algumas premissas, tá? E oferecer um valor competitivo dentro da realidade do mercado em que ela está trabalhando. Que, segundo a BNT, é uma análise técnica que deve ser feita, realizada pelo engenheiro de avaliações, para identificar o valor de um bem, de seus custos, frutos e direitos, assim como também determinar indicadores de viabilidade de sua utilização, se eu vou ter condições realmente
de utilizar aquele espaço. Utilização econômica para determinada finalidade. A que eu vou utilizar, tá? Para que eu vou utilizar aquele imóvel? Segundo o Sebrae, é possível escolher o valor do imóvel com base em alguns valores. Valores venal, que é o valor estimulado, né, estimado pelo poder público sobre o preço de um determinado bem e serve como base de cálculo para os impostos a serem cobrados. Utiliza critérios como idade daquele bem, a localização do bem, a área de edificação onde é construído, características do imóvel, a sua finalidade, para que fim, né? Valor por metro quadrado do imóvel. Esse é o valor venal, tá? Eu tenho que fazer essa análise para saber o real valor daquele imóvel. Valor de mercado, que é o valor do mercado, é a quantia mais provável pelo qual se negocia voluntariamente e conscientemente um bem numa data de referência dentro das condições do mercado vigente. Valor locativo é o valor estimado para o aluguel de um imóvel. Valor patrimonial tributário é o valor correspondente à totalidade dos bens de pessoa física ou pessoa jurídica. Métodos de avaliação adequada do imóvel. Método comparativo. O método comparativo, ele identifica o valor do mercado do imóvel de acordo com os atributos do elemento comparável, comparando com outros imóveis da região. Método de renda é o método de avaliação do imóvel pela renda que permite identificar o valor do bem com base na renda líquida prevista, considerando os possíveis cenários viáveis para sua exploração ou para sua utilização. Métodos de custos de imóvel. Este método leva em consideração os custos de manutenção, os custos de gerenciamento do bem ou de suas partes. Através do orçamento, ele qualifica os recursos diretos e indiretos necessários para se manter o imóvel. Os métodos de valor residual. Esse método avalia o imóvel de acordo com o valor do bem ao final de sua vida útil, tá? O que eu já coloquei até o final de sua vida. Então, é um valor total, o valor do que eu tenho dentro deste imóvel, do quais são os benefícios, o que eu já investi nesse imóvel, tá? Até a sua última vida, até a sua vida útil. Construtoras. As construtoras, elas são empresas responsáveis por executar um projeto de acordo com as suas especificações técnicas e o memorial descritivo dentro do prazo do contrato. Essas empresas, elas são contratadas por terceiros, como as incorporadoras, como as empresas do governo federal, estadual ou municipal, para a realização de uma obra específica. Segundo a norma NBR 14.653, dígito 1 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, o imóvel ele é definido como um bem, tá? Constituído de um terreno e eventuais benfeitorias a ele incorporada, a eles colocadas. Pode ser classificado como urbano ou como imóvel rural, em função de sua localização, uso ou vocação. De acordo com a sua localização, eu vou classificar se é urbano, se é rural, de acordo com a sua vocação, de que uso eu estou fazendo daquele imóvel. Os empreendimentos, eles são conjuntos de bens capazes de produzir receitas por meio de comercialização ou exploração econômica. Eles podem ser imobiliários ou de base imobiliária. O imobiliário, por exemplo, são os loteamentos, os prédios comerciais, os prédios residenciais. O de base imobiliária, por exemplo, são os hotéis, os shoppings, né, os parques temáticos, as indústrias e os imóveis rurais.
Normas específicas que regem as atividades no mercado imobiliário. Nós temos a ABNT, na norma brasileira, 12.721 de 2006, é uma norma corrigida, é uma versão corrigida 2 de 2007, tá? A mesma lei, tá? A mesma norma, 2.721, só que corrigida para 2007. Essa avaliação de custos unitários da construtora, falando de construtora, para a incorporação imobiliária e outras disposições para condomínios e edifícios, tá? Ou seja, o que é o procedimento? Esta norma tem como objetivo atender ao que foi definido na Lei 4.591 de 64, onde as alterações posteriores, ela estabelece critérios para avaliação dos custos unitários, dos cálculos de rateio da construção, entre outras disposições. Pode ser aplicada essa norma em edifícios com unidades autônomas dispostas em pavimentos, conjuntos residenciais, unifamiliares, isolados ou germinados. É conjunto de edificações, objetos de incorporação imobiliária. Na norma brasileira, na ABNT, na norma brasileira 14.307, com uma versão corrigida para 2014, diretrizes para elaborações de manuais de uso, operação e manutenção de edificações, requisitos para elaboração e apresentação de conteúdos dentro das normas de construção. Esta norma tem como principal objetivo estabelecer os requisitos mínimos para a elaboração e apresentação dos conteúdos a serem incluídos no manual de uso, na operação de manutenção dos edifícios, tá, gente? É um documento a ser elaborado pelo próprio construtor ou pelo próprio incorporador e deve ser entregue aos futuros proprietários e gestores do condomínio. São normas que estão dentro daquele ambiente na sua construção que deve ser atendida, tá? Pelos construtores e pelos elaborada pelos construtores ou incorporadores e passado para o proprietário da obra. Na ABNT, norma brasileira reguladora, 14.653, dígito 1 de 2001, com a versão corrigida em 2005, fala da avaliação de bens, parte 1. Procedimentos gerais. A primeira parte da norma brasileira apresenta as diretrizes para avaliação de bens, através da classificação de sua natureza, da instituição, da terminologia, das definições, dos símbolos e abreviaturas, da descrição das atividades básicas, da definição da metodologia básica, das especificações das avaliações e dos requisitos básicos de laudos e pareceres técnicos de avaliação da obra. Na ABNT 14.653, de 2011, fala da avaliação de bens, parte 2, onde fala dos imóveis urbanos. A segunda parte dessa norma tem como objetivo detalhar os procedimentos gerais apresentados na parte 1, que fala especificamente com relação à avaliação dos imóveis urbanos. Na ABNT, norma brasileira reguladora 14.653, dígito 3 de 2004, fala da avaliação de bens na parte 3, gente, onde fala dos imóveis rurais. A terceira parte dessa norma vai consolidar os conceitos, métodos e procedimentos gerais para os serviços técnicos de avaliação especificamente dos imóveis rurais. Na ABNT, na norma brasileira 14.653, 4 de 2002, fala dessa parte 4 da avaliação de bens, e é das normas sobre empreendimento, e é centrada na avaliação desses empreendimentos e tem por objetivo detalhar e complementar os procedimentos gerais, especificando-os com relação aos empreendimentos.
As incorporadoras. A lei número 4.591 de 64 considera a incorporação imobiliária a atividade exercida com o intuito de promover e realizar a construção para alienação. A incorporadora, elas são empresas que adquirem um terreno, desenvolvem um projeto de arquitetura e providencia as aprovações legais para a sua construção, tá? Ela vive em parceria com outros empreendedores. São responsáveis por entregar as unidades imobiliárias ao proprietário, em alguns casos, vende as unidades durante a construção, antes ou durante a construção. Segundo a Lei 4.591 de 64, considera a incorporação imobiliária as atividades exercidas com o intuito de promover e realizar a construção para alienação total ou para alienação parcial de edificações ou conjuntos de edificações composta por unidades, tá? Unidades de empreendimentos, de imóveis. Incorporador, ele pode ser uma pessoa física ou pode ser uma pessoa jurídica, comerciante ou não comerciante, que tem compromisso de efetivar a venda de parte do terreno para sua vinculação a unidades autônomas. Os incorporadores devem apresentar um ofício de registro de imóvel e os seguintes documentos: memorial de incorporação, título de proprietário do terreno, certidões negativas de tributos federais, estaduais e municipais, certidões de Justiça Federal e Estadual, certidões de protesto de títulos, certidões de imóveis, históricos de títulos de propriedade de imóveis, projetos arquitetônicos de construção, quadros de normas brasileiras 12.721, com a ART e a ARTT, alvará de construção, atestado de idoneidade do financeira, tá? Contrato padrão, declaração de vagas de garagem, declaração em que se defina a parcela de preço de que trata no artigo 39, no inciso 2, na Lei 4.591 de 64, certidão de instrumentos públicos de mandato e declaração de prazo de carência. Em 2 de agosto de 2004, foi publicada a Lei número 10.931. Nessa lei, a publicação desta lei teve um impacto importante nas atividades das incorporadoras, pois entende que patrimônio de afetação pode ser entendido como patrimônio separado da totalidade dos patrimônios pertencentes ao incorporador. Este bem, ele é destinado às incorporações especificamente e não poderá ser utilizado em processos judiciais movido pelos credores do incorporador ou utilizado para o pagamento dos processos, se houver falência. Assim, as pessoas que adquirem imóveis em incorporações não serão prejudicadas com a perda do valor investido em um empreendimento. Órgão de registro e de fiscalização. Os órgãos de registro, eles são responsáveis por tornar público qualquer ato ou negócio, tá, gente? Fazendo o quê? O controle da legalidade desse bem através de documentos e conservando os seus detalhes. Através desse registro, é possível garantir a eficácia e a autenticidade, a segurança jurídica de ações ou negociações, protegendo o direito das pessoas que ali estão, dos clientes, dos cidadãos. Um dos principais órgãos de registro existentes no Brasil, atualmente, são os cartórios de registro de imóveis. Nestes locais são cadastrados a localização, o histórico, a situação jurídica daquele imóvel e de todos os imóveis de uma determinada região. Os órgãos de fiscalização são responsáveis por acompanhar essas atividades desses profissionais do ramo imobiliário, né? Que atuam dentro do mercado imobiliário, verificando que a conduta das empresas também e relacionando a essas atividades relacionadas ao ramo imobiliário. Podemos destacar o Conselho Federal de Corretores de Imóveis, o COFES,
o Conselho Federal de Engenharia também e Agronomia, o COFEA. O COFES, Conselho de Corretores de Imóveis, ele possui representações nos estados do Brasil, denominados Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis, chamado de CRES. O COFEA possui os Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, que é o CREA. O COFES, ele normatiza e fiscaliza as atividades desses profissionais de corretagem, tá? De corretores de imóveis. E está presente em todo o Brasil, composto por 25 conselhos regionais. Entidades de classe. As entidades de classe, elas podem ser entidades com uma sociedade de empresa ou de pessoas que não visam lucro e não estão sujeitas à falência, tá? O principal objetivo dela é prestar os serviços aos seus membros, geralmente possuem cargos eletivos, onde se elege, que exerce a sua atividade de maneira gratuita. Por exemplo, o presidente e os conselheiros e os diretores de uma entidade de classe, eles não trabalham visando lucros. Abrange as confederações, as federações, as associações, os sindicatos, as cooperativas, as entidades profissionais, entre outras empresas. Destaca-se aqui a associação e os sindicatos, tá, gente? As associações de classe representam interesses denominadas classes profissionais, específicas classes profissionais, ou da empresa que atua em um determinado setor. Os sindicatos, eles são associações estáveis, permanentes, que buscam suprir necessidades ou resolver problemas comuns a uma categoria de profissionais ou trabalhadores de um setor específico. Geralmente, os sindicatos, eles são subordinados a uma federação, tá, gente? Uma instituição ao qual é responsável por organizar os sindicatos de cada estado brasileiro. Entre as entidades que atuam no mercado imobiliário, podemos citar também as câmaras. Uma câmara, ela é uma sede de algum tipo de órgão profissional. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, possui diversas câmaras de comércio que são órgãos consultivos da presidência do CNC, que é do Conselho da Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Essas câmaras realizam estudo e dão sugestões sobre a atuação das entidades em determinado segmento. A Câmara responsável pelo setor imobiliário dentro da CNC é a Câmara Brasileira de Comércio de Serviços Imobiliários, que é conhecida como CBCSI. Integra a esse grupo todos os empresários que atuam no setor, todos os representantes da confederação em organismos governamentais, tá? Além de técnicos, diretores de entidades que atuam em todo o nosso país. A Câmara Brasileira de Indústria de Construção, CBIC, que representa o setor da indústria da construção no Brasil e promove a integração da cadeia produtiva. Corretores de imóveis. O corretor de imóvel, ele é o profissional que intermedia, né, essa negociação que envolve a compra, que envolve a venda e que envolve a alocação dos imóveis. Este profissional, eles são autorizados a atuar neste mercado através do registro, tá? Só pode atuar registrado no Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Principais atividades desse profissional: prospecção de imóveis para venda de clientes interessados em compra de imóveis, acompanhamento em negociação de compra, venda, permuta ou aluguel de imóveis com finalidade residencial, comercial ou outra finalidade, avaliação de imóveis e consultoria,
administração de imóveis e de condomínio. Os clientes já são com um atual processo, o cliente com um atual ou futuro comprador no processo de compra e venda, tá? De algum tipo de produto ou de algum tipo de serviço. Este comprador pode ser e geralmente é influenciado por outras pessoas para a sua decisão de compra. Por exemplo, um casal deseja comprar uma casa. Pode ser influenciado em sua decisão pelos seus filhos, que querem ter um parquinho para brincar, que querem ter mais espaço para correr, que querem morar perto da escola, perto de praça, perto de shoppings. Então, a venda geralmente ela é influenciada. Os estabelecimentos financeiros, nós temos os bancos, né, e financiadoras. Existem também os bancos e empresas financiadoras que atuam diretamente e que atuam também indiretamente nesse mercado imobiliário, como as instituições públicas, as instituições privadas, que influenciam diretamente no mercado imobiliário. Nós temos os bancos centrais, né, o Banco Central, BC, o Banco do Brasil, BB, a Caixa Econômica Federal, CEF, o banco e os bancos comerciais, as companhias de crédito, como financiamento e investimento, que são as financeiras. O Banco Central, ele é responsável por manter a estabilidade financeira do país, ele é o nosso banco de centralização comercial bancária, por isso atua controlando toda a inflação, regulamentando a quantidade de moedas no mercado, moedas em circulação na economia, a supervisão de instituições financeiras também. O Banco do Brasil atua como orientador do financiamento das atividades econômicas através de uma linha especial de crédito. Os juros cobrados por esses financiamentos, eles são subsidiados pelas autoridades monetárias para fomentar atividades econômicas prioritárias, entre elas o crédito habitacional. As caixas econômicas, elas são instituições semelhantes aos bancos comerciais que captam depósitos, realizam operações e prestam serviços. A Caixa tem por dever priorizar a concessão de empréstimos, financiamentos e programas de projetos de assistência social pelo Brasil.